Em especial as igrejas, hoje eu vejo isso, em especial as igrejas neopentecostais, conhecidas como neopentecostais, é, e isso, assim, de uma forma até assustadora. As mais tradicionais, né, aquelas historicamente antigas, essas também, só com menos intensidade, vamos colocar assim, ou mais disfarçado, eu diria, né? Eu não gostaria de usar esse termo, Marcelo, mas é o que eu vou usar, né? Acaba emburrecendo as pessoas. O questionamento, ele não é para ser feito. Quando eu estava no seminário, eu lembro de um pastor muito falecido já. Ele era, assim, para nós, ele é muito cabeça aberta e tal. E ele falava uma coisa que depois eu até mudei um pouquinho, né? Mais tarde. Ele diria: tudo nessa vida tem que ser questionado, menos a Bíblia. Aí depois de um tempo eu falei: tudo deve ser questionado, inclusive a Bíblia, né? Mas é um questionamento diferente, claro, mas deve ser questionado, deve ser perguntado, deve ser contextualizado. Na época em que eu estava, procurava contextualizar, mas gente sempre baseado naquilo que eu vivia, na doutrina que você falou. Sim. Hoje, em especial as neopentecostais, você não questiona. Você tem que engolir, você tem que, e eu acho que a palavra é essa mesmo, engolir, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Eu posso estar percebendo errado? Posso, né? Mas é assim que eu entendo, que eu percebo hoje como as pessoas estão agindo. Eu digo para você que até algumas pessoas precisam desse tipo de relação, né? Pelo comportamento, pela educação, da forma que elas foram educadas. Alguns precisam disso, segundo a minha compreensão, mas não essa quantidade de pessoas, porque hoje me parece que as pessoas estão sendo doutrinadas para não pensar, não refletir, simplesmente seguir, que era o que eu fazia no passado. Eu não questionava, eu ia em frente. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Foi. Não, sim, respondeu. Respondeu. Respondeu sim. Sim. O seu desgaste foi começando a partir desse processo de questionamento mesmo, né? Foi exatamente isso, essa quebra, né, que você teve. Eu fiquei curiosa, como que foi esse momento que você falou que você chegou a queimar as suas anotações? Isso é algo muito forte, né? Simbólico também, Uhum. mas tem uma questão bem de revolta. Deve ter sido complicado, né? Você que é psicólogo, acho que você consegue hoje ter uma noção mais clara do que você estava passando, né? Mas como que foi esse momento de quebra mesmo, assim, pra você, assim, seu mental devia ter... Foi Foi umas... engraçado, você falando, me arrepiou, né? Porque me fez lembrar de algumas coisas. Olha que interessante, né? É assim, eu vou entrar em alguns assuntos bem particulares, mas eu não me incomodo, eu não tenho problema com isso. Eu já fui casado algumas vezes, né? Hoje eu sou muito feliz com a esposa que eu tenho. Algumas vezes. Algumas vezes. Um Foi homem meio aberto isso. corajoso, né? Casado algumas vezes. Veja, a primeira pessoa, eu cometi um erro, porque eu sentia que não gostava mais dela, né? Mas, segundo algumas as tradições, né, por conta de algumas questões, eu casei por conta do peso da igreja. Depois de um tempo, aí eu me juntei, né? Casei, segundo a minha compreensão, mas não foi na igreja. Então eu me casei novamente e passou um tempo e essa pessoa, a gente se separou. Ela não me quis, literalmente não me quis. Eu já vinha questionando essas questões da igreja, já vinha, né? Para mim foi muito difícil me separar, porque eu tive que romper com uma tradição da minha família. Tá. Minha família, então isso me afastei dos meus pais, dos meus irmãos, né?
eu fui criado, Marcelo e Ana, numa igreja onde tinha muito familiar. Depois dessa situação, eu ia olhar para quem? Né? Então eu fiquei absolutamente sozinho. Quando aí conheci essa pessoa e namoramos e tal, bom, houve um dia que deu a louca na cabeça dela lá e nós nos separamos. E aí eu entrei numa angústia profunda. Porque eu não tinha mais com quem contar na igreja e não tinha mais uma pessoa que eu pudesse trocar. A pessoa que você estava e que se abriu mão da sua vida tranquila, vamos dizer, até aquele momento, né? Dentro daquele padrão religioso. De repente ela não te quis mais. Não, foi uma outra. Essa foi a segunda. Pô, você já tá me deixando confuso, tá vendo? A primeira foi assim, eu me separei dela porque eu não a amava, mas não tinha mais, não tinha que ter casado. Essa que era da igreja. Essa era da igreja. Tá. A outra era doida. Né? Já não era da igreja. Espero que ela não esteja assistindo esse programa, né? Não, mas ela vai entender. Assim, muitos anos depois a encontrei de novo. Né? Tivemos um namoro de 1 ano e rompemos. Ah, tá. 18 anos depois. Mas vamos lá. Voltando. Aí eu me separei da primeira e fui viver com essa outra pessoa, né? E quando essa segunda, nós nos separamos, eu já estava em crise, só que esse contato me fez, vamos dizer assim, sublimar, apagar, deixar encoberto aquilo que eu não tinha resolvido, que era uma questão espiritual. Né? E aí, cara, aí eu entrei assim em parafuso, foi muito difícil. Na mesma época que desse rompimento, eu tinha terminado a faculdade, então meses depois desse rompimento, desse segundo rompimento, né, eu perdi o trabalho também. Então cara, eu não tinha o que fazer, não tinha, né, eu sentia, era coisa minha. Eu não tenho família, eu não tenho emprego, eu não tenho nada o que fazer e eu só fui me enterrando. Nesse período foi que eu apaguei, queimei tudo, porque eu achei que eu entrei num processo depressivo muito forte e eu queimei porque eu falei, não serve para nada, isso foi uma grande bobagem na minha vida, eu tenho que apagar tudo. E se existe arrependimento, esse é um. Né? Quem me ajudou a me levantar? E pasmo. E aí que eu acho que são as coisas... E aí eu acho que são coisas divinas. Eu tinha feito um curso sobre sonhos com um psicólogo, um ateu, e ateu no sentido verdadeiro da palavra, ele era mesmo, né? E ele foi o cara que mais perto de Deus me levou. Um ateu foi o cara que mais perto de Deus me levou. Porque ele me fez questionar algumas coisas, a minha própria crença. E quando nós interrompemos, né, ou seja, quando nós terminamos o nosso processo, que ele me deu alta, ele falou assim, você tem uma questão para resolver ainda, Samuel. Mas essa não é aqui que você vai resolver. Que questão? Uma questão espiritual. E aí ele disse assim, olha, ele tinha um vaso de barro ali, e ele falou assim, como se a religião fosse aquele vaso, aquela cumbuca ali. Você vai ter que enfiar a mão ali dentro. Mas você vai ter que colocar a mão ali quando você estiver preparado. E aqui não é. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça anos, até que encontrei a ordem a qual eu faço parte hoje, Ordem Filosófica Esotérica Discípulos da Luz. Essa ordem mudou minha vida, me transformou. E assim, uma série de milagres que aconteceram na minha vida, eu entendi depois que eu fui para a ordem.